boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus caia sobre todos nós. Nós hoje estamos aqui no Instituto de Práticas Especiais Espíritas, no IEP, para conversar um pouquinho sobre esse tema tão atual que nos aborda nesta tarde. Vamos pedir a Jesus permissão para dar por iniciada as nossas tarefas. Envolva todos nós na tua luz, no teu amor, na tua paz. Nos faça discípulo de ti, ó Jesus. Transforme todos aqueles que estão em nosso caminho, encarnados e desencarnados, e nos deixa ser teu beija-flor da paz. Com esta prece de amor e de luz, nós damos por iniciadas nossas tarefas da tarde de hoje. O tema do Evangelho de hoje está no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Destino da terra e causa das misérias humanas. O item é o 6 e o 7 que nós vamos comentar hoje à tarde. Eu vou ler um pouquinho para que a gente possa se situar. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades que de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população fatal desses mundos? Bem menos do que um lugarejo em relação a um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Então, vamos agora comentar, não é? Bem, no livro Esperança, de Emmanuel, Emmanuel comenta sobre esta frase que Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Está em João, no capítulo 14. E Jesus fala: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Esse comentário foi feito por Emmanuel no capítulo 111, item 2. Não é? Então, antes disso, a gente tem que fazer uma retrospectiva sobre os mundos, só para lembrar, do nosso estudo aqui, que vocês veem essa casa estudar no ESD. Nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. Essa foi a classificação que Allan Kardec fez sobre a escala dos mundos. Nós estamos nesse mundo de provas e expiações, onde os espíritos que encarnam neste mundo, eles têm muita dificuldade ainda, são espíritos muito imperfeitos, não é? São espíritos que estão na 10ª, 9ª, 8ª, 7ª e 6ª classe da classificação dos espíritos. Quem quiser se aprofundar mais, vai ao item 100 do Livro dos Espíritos, que vai achar isso. Então, nós não poderíamos achar que aqui na nossa terra nós vamos ter espíritos perfeitos, espíritos bons, não é? Nós vamos ter espíritos ainda em dificuldades. Então, a terra é o laboratório de Jesus, ou seja, vem espíritos em dificuldades, para evoluir. E nessa evolução, entrando em contato um com o outro no trabalho, interagindo um com o outro, eles vão se melhorando, porque uns vão ajudando aos outros. Bem, a nossa encarnação no planeta
vai ser de acordo com a necessidade do nosso aprendizado. Se nós somos espíritos imperfeitos, nós vamos encarnar num planeta que nós precisamos. Não é o que nós queremos encarnar, é o que nós precisamos. E é por isso que tem tanta gente ainda com muita dificuldade. Como olhamos a Terra? Como é que a gente olha a Terra? A gente olha num aspecto materialista ou num aspecto espiritualista, num conjunto, não é normal? Normalmente, nós olhamos a Terra, se a gente disser assim, poxa, o que é que vai estar acontecendo com a Terra aqui? A gente olha muito no aspecto materialista, que todo mundo só pensa em si, que todo mundo há uma desigualdade muito grande. É o que a gente olha logo. Mas nós não devemos olhar a Terra sobre esse aspecto, porque se a gente olhar só sobre o aspecto materialista, nós vamos ver só crises, não é? E crise a gente vai querer colocar aqui doutrinas de extermínio, como já houve, né? Muitas doutrinas de extermínio, não é? Porque eu não concordava com a raça, eu mandava exterminar aquela raça. Tem muita gente que pensa assim, não é? Como aconteceu no nazismo, não é? Que eu não concordava como os judeus ou como os homossexuais, os ciganos, então vou exterminar isso porque eu me livro. Não é bem assim. Nós estamos aqui para interagir um com os outros, não é? Existem muitas crises, né? Tem a crise moral, é o fanatismo, é a intolerância. Como que eu não posso tolerar o meu irmão que pensa diferente como eu? Mesmo que eu não concorde com o meu irmão, eu tenho que tolerá-lo. Como conviver com as diferenças, não é? Nós não podemos exterminar as pessoas, a gente precisa arrumar um jeito de tolerar essas pessoas, de ajudá-las. E outra coisa que a gente tem que ver é como está a nossa fé. Porque se a gente tiver com problema de fé, nós não vamos entender a função da Terra, não é? No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vê mesmo ali, quando eles dizem que a função do Brasil não é material, a função do Brasil é totalmente espiritual. Então, ele diz assim, a função política do Brasil ela é secundária, a gente não precisa se preocupar com isso. Jesus não está nem preocupado com isso, ele fala para um dos seus auxiliares que não está preocupado, porque a função do Brasil é espiritual. Então, quando ele colocou o coração do mundo aqui no Brasil, ele estava preocupado com isso. Então, como é que está a nossa fé? A nossa fé está abalada? É isso que a gente vê, porque a gente está passando por um momento de crise, de provação coletiva. É normal que a nossa fé esteja abalada, não é? Como é que está o nosso estágio de fé? Como é que nós estamos? Nós temos 4 estágios de fé. Primeiro, a gente acredita sem raciocinar nada, cega. O que mandam a gente fazer, a gente faz, não é? A gente está com a fé raciocinada, a gente analisa, a gente vê se aquilo tem fundamento ou não, não é? Nós estamos com a fé emocional, não é? Que é outro estágio de fé. A fé emocional é assim, a gente está até numa igreja, está num centro espírita, está num canto, se tiver tudo bem, a gente está ótimo, mas se não tiver, a nossa fé desmorona. Se o Brasil estiver bem, tudo bem, mas se não tiver, a gente já desmorona, a gente já perde a nossa fé, a gente fica sem fé totalmente, a gente até muda de igreja, muda de centro espírita, ou a gente já está numa fé espiritualizada. Eu acredito que a gente esteja no meio termo, né? No caminho entre a fé emocional, que é aquela fé que a gente às vezes desanima, e a fé espiritualizada. A fé espiritualizada é para os grandes, né? É um Chico Xavier, é uma Joana de Ângeles, é uma Madre Teresa de Calcutá, é uma Irmã Dulce, essas pessoas que vivem mais no plano espiritual, que não se incomodam de passar algumas vicissitudes, sabe, que faz parte da vida, né? O Chico passou muitas vicissitudes, passou muitas dificuldades também na sua missão, mas não se entregou, não é?
Agora, qual é a contribuição da doutrina espírita em tudo isso? Todos nós sabemos que a doutrina espírita é a terceira revelação dada aos homens para trabalhar os sentimentos dos homens, para poder entender como nós devemos entender o Evangelho. A gente vai trabalhar esses sentimentos. Então, nós estamos aqui, já dissemos que para entender a necessidade de aprendizado, e a gente às vezes fica muito admirado de tantas maldades e paixões que ainda existem aqui, não é? Esse aprendizado, esse entendimento, toda a população do universo não se encontra na Terra. E a gente está aqui exatamente para angariar novos mundos, não é? Então, no Livro dos Espíritos, ele fala assim, na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus. Nós sabemos que é na consciência, né? Então, cada um tem escrito na sua consciência as leis de Deus. E na pergunta 645, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, que é o que nós estamos mergulhados atualmente, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? A gente não vai fazer o mal? Ele diz, arrastamento sim, irresistível não. Porque tem pessoas que, mesmo nascendo na adversidade, conseguem sair. Então, esse irresistível não é. Então, quais são as causas das misérias humanas? Eu acho que é a superficialidade, o egoísmo e o orgulho. A superficialidade, todo mundo em busca de ter só as coisas, de procurar a superfície. Tem roupa demais, tem carro demais, tem tudo na última geração, sem se preocupar com os valores. Por conta disso, nós não desenvolvemos o amor. E muitas vezes nós cultivamos a indiferença e o ódio, não é? A gente não tem empatia, ou seja, a gente não se coloca no lugar do outro. Então fica esse caos, essa desorganização, não é? Então, não é normal a gente entrar numa favela e achar que uma favela é normal. A falta de saneamento básico, isso não é normal. Não ter direito ao emprego não é normal. Mas diante da nossa indiferença, diante da gente já em busca do ter, da superficialidade, a gente nem se incomoda com isso. Começa a achar que morador de rua é normal, não é? Então, se a gente não se preocupar com eles, eles não vão sair dessa situação. Muitas vezes também a gente começa a se vitimar. Então, a gente se faz vítima, acha que a gente não tem sorte e a gente não procura se desenvolver por si só, não é? Porque na época de crise existe também muita criatividade das pessoas. As pessoas começam a criar as coisas, não é? E a gente precisa sair desse pessimismo, precisa procurar uma melhor maneira. Jesus é o exemplo. Jesus está no leme do planeta, não é? Tem seus auxiliares e tudo está de acordo com a lei da justiça, do amor e da caridade. É o equilíbrio da consciência. Se a gente tiver ajustado nessa 10ª lei do Livro dos Espíritos, que é as leis morais, nós vamos com certeza estar equilibrando a nossa consciência e vamos com certeza achar soluções e melhorar e vamos com certeza ir para um planeta melhor. Então, a nossa compreensão de Deus. Qual é a nossa compreensão de Deus? Como é que nós compreendemos? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa, não é, de seus atributos. Então, se nós temos essa ideia completa, nós sabemos que ele, sendo bom, ele é misericordioso, não é? Então, ele vai dar sempre uma chance de reencarnar, desencarnar, até ele não tem pressa. Quem tem pressa somos nós, ele não. Mas se ele é justo, ele quer que evoluamos através das nossas próprias conquistas. Nós não vamos evoluir através das conquistas de outras pessoas. Se estamos demorando, não é? Aí vem um empurrãozinho.
não é? Qual é o empurrãozinho? São as provações e as expiações. Muitos agora foram, não é, conduzidos a esse empurrãozinho. Porque temos que não desprezar o materialismo, como muitos dizem, mas equilibrar o materialismo e o espiritualismo, não é? Nós precisamos de um equilíbrio. Nós não podemos ficar em casa só achando que tudo é espiritualismo. Não, nós temos que fazer o equilíbrio. Quais são os reflexos disso? Jesus no nosso cotidiano. Se a gente colocar a segunda revelação no nosso cotidiano, vamos ver que os valores são eternos, não mudam. Então o progresso não pode destruir. Isso é muito importante, os valores do amor. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu faço uma comparação como se dar banho numa criança e jogar a bacia junto com o menino. Não pode. Tem valores que a gente já conquistou. Então nós não podemos destruir os valores que nós já tivemos em busca de porque está um progresso, porque existiu algumas coisas novas. Não, nós devemos adaptar os novos valores, mas ficarmos com os valores tão importantes. Então, para encerrar, não é? Nós vamos ver o seguinte, que Santo Agostinho, ele foi muito feliz no 19º capítulo, no mesmo capítulo 3, quando ele diz: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que aparece para os homens a fim das coisas é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado perfeito, que tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Não é? Então, Santo Agostinho fala a importância do progresso. Muito importante que a gente leia esse 19º capítulo do terceiro. E aqui a minha mensagem final é de esperança. Que nós possamos encarar essas vicissitudes, essa provação coletiva que nós estamos passando atualmente no mundo inteiro, não é? Como uma oportunidade de evolução, como uma oportunidade de aprendizado, com muita alegria. E dizer assim, eu passei por isso, eu preciso ver como eu estou. Eu passei, muitas vezes a gente passa e não tira nenhuma lição. Então a gente precisa tirar uma lição, um aprendizado, ficar mais calmo, porque a cada um vem dando uma lição, não é? Que Jesus abençoe todos nós e que nós confiemos no Mestre, Ele está no leme. E a nossa fé precisa chegar a um nível espiritual, ou seja, a confiança total no Mestre Jesus. Muita paz em nossos corações.